Fala galera, aqui é o professor Alisson Reis, professor da disciplina de Administração de Materiais e Organização, Sistemas e Métodos. Estou aqui para falar com o pessoal do segundo ano técnico em Administração. Pessoal, eu vou falar com você, vou falar para vocês aqui a lista do que a gente já trabalhou em sala aí no início deste ano aí até o momento, está marcado de amarelo, e vai ter o que a gente vai trabalhar na parte EAD que eu vou falar mais para frente, ok? Nesse momento aí vai ter algumas atividades, além do que vai ser passado pela Secretaria da Educação, vocês vão ter também algumas atividades para ser colocada ali no Google Classroom. O pessoal está abrindo as salas virtuais lá para a gente ter o acesso, ok? Então, para a gente não perder muito tempo, vamos lá. Nós falamos um pouquinho, eu vou revisar esses trabalhos já explicando, né? Nós fizemos um relatório sobre restrições de produção, né? O que é uma restrição de produção? É tudo que faz parar a sua produção, interrompe sua produção, para com o teu planejamento, atrapalha a tua capacidade de processo ali na tua fábrica. Então, o que eu posso citar, pessoal? O que a gente pode citar como restrição de produção? É a matéria-prima, acabou a matéria-prima, o fornecedor atrasou a entrega, não chegou o material. O que acontece? Acaba parando máquinas para a produção e cada minuto parado da nossa produção aí custa dinheiro, né? Uma perda de faturamento. Outros tipos de restrições, máquina quebrada, esse é tradicional. Às vezes a máquina quebra por não ter às vezes pode quebrar, a empresa não ter uma manutenção preventiva que sempre ajuda as máquinas a estar sempre funcionando, e de repente quebrou, vai ter que fazer a manutenção corretiva. E essa manutenção aí pode levar horas, dias, a gente não sabe. Talvez não tenha a peça, a pronta entrega para você poder consertar a sua máquina. Então, vai acabar atrapalhando a tua linha. Com isso, vai diminuir a tua capacidade de processo. Se você tinha um pedido para entregar, infelizmente vai atrasar para o teu cliente e teu cliente vai atrasar para o cliente dele. E vai ter umas sucessões aí de problemas. Outra restrição de produção, funcionário que falta o dia de trabalho. Vai diminuir a tua capacidade produtiva também, que você talvez tenha que deslocar um outro funcionário para fazer tal serviço. É, por exemplo, uma entrega de um caminhão com matéria-prima, de repente tomba o caminhão na estrada, o que acontece? Vai atrasar a matéria-prima, algo que saiu fora do planejamento. Então, tudo que for atrapalhar a tua produção, se você utiliza energia elétrica, por exemplo, na tua produção, acabou a energia, ou utiliza água no processo, deu um problema com a água, vai ter que parar o processo, é tudo restrição de produção. Existem algumas coisas que vocês podem fazer para poder driblar essas restrições de produção. Você teria que uma estratégia que o pessoal faz geralmente é aumentar um turno aí por alguns dias, trabalhar com o terceiro turno para aumentar a sua capacidade produtiva para atender aquela demanda ali daquele período, daquele mês. Caso já trabalhe com o terceiro turno, lá talvez tenha que terceirizar esse produto. Ou então teria que contratar mais pessoas, ou então tem que aumentar a capacidade, ou comprar uma outra máquina, fazer um upgrade naquela máquina. A intenção é aumentar a capacidade para atender aquela demanda. Então, para driblar essas restrições aí. Falamos também, pessoal, fizemos exercícios sobre sistemas, né? O que é um sistema? Segundo Nigel Slack, aí, o pai da administração da produção, um sistema é um conjunto de partes interagentes e interdependentes que fazem parte de um todo em prol de um objetivo. Resumindo, conjunto de partes. O conjunto seria quem, por exemplo, a empresa. As partes seria quem? Os setores, pode ser a logística, a produção, qualidade, comercial, financeiro, são todos os setores da empresa que fazem a empresa como conjunto funcionar. Interdependentes por quê? Cada setor tem que estar no seu quadrado, cada setor tem que fazer a sua função. É uma peça daquela engrenagem daquela empresa, então cada um vai fazer a sua parte ali, são interdependentes. E por que elas são interagentes? Porque elas têm que trabalhar como se fosse uma engrenagem, né? A empresa é uma engrenagem, então vai ter comunicação, vai ter a troca de documentos. Além de cada um trabalhar no seu setor sendo interdependente, também precisa interagir, né? E qual é o objetivo final? Obter lucro. Toda empresa no final quer obter lucro, ou entregando um produto, na venda do produto, ou de um serviço, né? Posso também pensar em sistema numa outra forma também, como se fosse um time de futebol. Imagina um time de futebol, quem é o conjunto? O time. Quem são as partes? Os jogadores. Cada jogador com a sua posição. O atacante, o zagueiro, o goleiro, cada um faz a sua função. Eles são interdependentes. E eles têm que ser interagentes? Tem. Senão a bola não vai chegar lá na frente para o atacante fazer o gol se não tiver comunicação, um entrosamento entre a equipe ali para ser interagente.
do goleiro até o atacante lá, a bola vai passando entre o zagueiro, o lateral, meio de campo até chegar lá. Então eles são, é um grupo, o time, eles são, as partes desse conjunto são os jogadores, né, cada um na sua posição, são interdependentes, cada um com a sua função, ali cada um na sua área, ali cuidando da sua função, e são interagentes que fazem, eles vão tocando a bola até chegar no gol, e o objetivo é fazer o gol ou a vitória. Então você pode pensar em sistema em vários ramos, né? Você pode pensar, o sistema solar é um sistema como o sistema do nosso corpo. Se a gente pensar, né, o nosso corpo, o conjunto, o corpo, daí você pode pensar, os órgãos são as partes, interdependente, cada órgão tem sua função, são interagentes, são, às vezes algum órgão depende do outro ali para manter o funcionamento do sistema. E objetivo, a vida. Então, se a gente for pensar, tudo é um sistema. E no conceito de empresa organizacional, uma empresa também é um sistema, pensando naqueles fatores, conjunto, partes, interdependentes, interagentes e objetivo final, né? Nagslack definiu isto como sistema. Esse é o conceito de sistema. Fizemos exercícios dos diagramas também, né? Aquele exercício dos diagramas que tinha um input, aquela caixinha, né? O box com os recursos de transformação, com todo o processo, e output saindo ali. Esses três fatores, como que eles funcionam? Se eu for pensar, por exemplo, numa empresa, no input, as entradas, que seriam as entradas? A matéria-prima. Vamos construir, vamos pensar numa empresa de móveis. Ali tem madeira, tem verniz, tem parafuso, tudo vai precisar para produzir um móvel. Então a matéria-prima é o input. Recurso de transformação, a serra, a circular, todo o maquinário, vai precisar a mão de obra, todos que estão ali dentro da empresa vai ser o recurso de transformação. E o produto final, né, que vai ser a saída do meu output, vai ser uma cadeira, uma mesa, um móvel. Isso pensando num produto. Pense também por exemplo, numa situação num bolo. Um bolo você consegue, vai ter as matérias-primas, que vai ser farinha, trigo, ovo, recurso de transformação, batedeira, a mão de obra, o cozinheiro que vai fazer esse bolo, é o recurso de transformação, saída, o produto final, o que vai ser? O bolo. Daí vai ter também, no conceito de sistema, existe o feedback. O feedback ali no final, ele pode ser positivo ou negativo. Claro que a gente quer que ele seja sempre positivo. Mas se ele for negativo, a retroalimentação, o feedback, o retorno do teu cliente, o que você vai ter que analisar? Todos os teus processos internos ali no recurso de transformação e depois observar a sua matéria-prima. Às vezes a matéria-prima não é de boa qualidade, o problema pode estar ali muitas vezes. Então você pode pensar também no conceito de sistema através deste diagrama no serviço. Serviço de educação. O aluno quer fazer um curso, um input, está sem aquele conhecimento ali daquela área. Recurso de transformação, laboratório de informática, biblioteca, professor, diretor, toda a equipe pedagógica ali. Output, aluno com um curso formado. Outro exemplo da área de serviços, a área da saúde. A pessoa entra doente, daí vai ser um input. Recurso de transformação, médico como mão de obra, enfermeiro, todo o maquinário ali, os remédios, tudo para ele poder ficar curado, para transformar aquele paciente que estava doente, vai ser transformado num paciente curado. Então esse seria na área de serviços aí o conceito de diagrama. O que mais que que a gente estudou em sala, pessoal? Eu tenho aqui a lista, deixa eu abrir aqui para vocês. A gente falou também falamos sobre eu pedi para vocês aqui o conceito de produto e serviço, né? Diferenciar, é muito importante isso, diferenciar o que é um produto, né? Produto é palpável, você conta, você produz, ele é fabricado. O serviço, ele é prestado, ele é abstrato, né? Então, você não consegue medir o serviço. O serviço, ele é qualitativo. Então, produto concreto, serviço abstrato, para ser mais fácil para a gente não esquecer. Eu pedi também algumas pesquisas, né, pessoal? Para pesquisar o que é o just in time. Just in time, né? Apenas no tempo, né? Just in time é mais uma filosofia, uma metodologia. É você entregar o produto para o cliente com a quantidade que ele deseja, com a qualidade que ele quer, com o preço justo no tempo ideal. Seria o melhor cenário possível aí na entrega no produto. Igual a gente quando compra algum produto do outro lado do mundo. A gente fica rastreando ele através do site lá de acompanhamento, fazendo follow-up, né? O acompanhamento da mercadoria. Então, quando chega em nossas mãos, a gente quer que chegue no prazo correto, com a qualidade ideal e com a quantidade certa. Isso é just in time. Também pedi para vocês uma pesquisa sobre Lean Manufacturing. Lean Manufacturing deve ser produzido de uma forma enxuta, né?
produzir assim, fazer o produto na linha com os menores custos, com o melhor aproveitamento. Por exemplo, surgiu um pedido ali, uma demanda para atender, chegou a matéria-prima na quantidade ideal, você vai produzir sem as perdas, com o mínimo de perda possível, vai entregar no tempo certo, tudo um reloginho funcionando. Daí chega mais matéria-prima, você não estoca muito item, praticamente você não estoca item, porque é tudo um reloginho funcionando. Vai chegando ali matéria-prima, você vai produzindo e já vai encaminhando para o teu cliente. Outra pesquisa, a maioria dessas pesquisas que eu estou elencando agora, a partir do Just in Time, vocês vão. A intenção é vocês ter todos eles no caderno, né? Ou então quem quiser pode ir fazendo no Word, não tem problema. Depois a gente vai postar no Google Classroom, mas vocês podem. A intenção é que a gente trabalhe e conheça basicamente cada ferramenta dessa, para quando a gente voltar na aula presencial, a gente fazer seminários, de cada tema fazer um seminário, estudar a fundo cada um, ok? Outro tema aqui, sistema de produção empurrada e puxada. Tem empresas que trabalham só com empurrada, outras só com a puxada, e tem empresas que trabalham com as duas. O que seria a empurrada, então? A empurrada é quando você produz um item e depois tenta empurrar para o teu cliente. Resumindo, né? De uma forma resumida, é você, por exemplo, fiz 100 coxinhas e você ir vendendo por aí. Vou tentar empurrar para o meu cliente. Produzi X fogões, vou ter que tentar empurrar para o meu cliente. A puxada é algo mais difícil, você não faz estoque da puxada, né? É mais complicado, porque o cliente faz a configuração do pedido dele. Então o cliente liga para você, faz o pedido e você vai correr atrás de toda a matéria-prima, vai ver com fornecedores, vai tentar ajustar e vai ter um prazo de produção para você entregar para o teu cliente, porque é muito específico às vezes cada pedido. Muitas vezes por exemplo, um fast food é um exemplo de uma produção puxada. O cliente chega lá, vai pedir X quantidade de salada, de carne, do pão, dos ingredientes e o atendente vai montando ali o lanche. Então ele é puxado, não tem como esse atendente adivinhar que vai vir hoje um cliente que vai pedir tal sanduíche. Não, ele tem que esperar o pedido, a configuração do pedido ser montada ali para ele fazer e entregar. Então isso seria um exemplo de uma puxada de forma resumida, né? Vamos falar de cadeia de suprimentos, supply chain management, gerenciamento da cadeia de suprimentos. A cadeia de suprimentos, pessoal, a gente estudou que existe a cadeia longa e a curta, né? Mas antes, o que é uma cadeia de suprimentos? Cadeia de suprimentos é quando o produto, antes de chegar no consumidor final, ele passa por vários intermediários. Começa num fornecedor com a matéria-prima, vai para uma fábrica para ser transformado, depois vai para um atacadista, ele é comprado em lotes, depois ele passa para um varejista para ser vendido em unidades para o cliente final, para o consumidor final. Então essa cadeia longa, ela tem vários intermediários. Então, e cada um vai ter uma margem de lucro ali no meio. Então o produto chega mais caro para o cliente final. Cadeia curta é quando você vai direto do teu fornecedor, do cliente final, vai até direto ao fornecedor, compra direto da fábrica, direto do fornecedor. Você corta alguns elos da cadeia e ganha tempo. E custo também, você reduz o custo como cliente, né? Agora vamos pensar em vantagens e desvantagens da cadeia curta e cadeia longa. A cadeia curta tem a vantagem do fornecedor ou do fabricante ali ter o contato direto com o teu cliente final. Então ele vai saber realmente o que o cliente quer. Pense lá, por exemplo, eu vou comprar uma verdura orgânica lá, uma produção orgânica, e o fornecedor ali, ele conhece o tipo de cliente que ele tem ali. Tranquilo. Só que é uma vantagem. Vai saber realmente o que o cliente quer, como que é os anseios desse cliente, as necessidades, os desejos deste cliente. Mas ali uma desvantagem vai ser que ele vai atender uma região local ali, vai ficar muito localizado ali, ele atendendo aquela região. Talvez não vá tão longe. A cadeia longa, a vantagem é que ela globaliza o teu produto, leva para outro lado do mundo, porque vai ter vários intermediários, vai ter vários atacadistas, varejistas levando aquela alface lá daquele agricultor lá para outro lado do mundo. Só que em compensação existe a desvantagem do custo, né? Vai ter custo com o transporte, a distribuição, a cadeia longa tem essa desvantagem. O custo com a rastreabilidade, com a tecnologia que vai acompanhar, fazer o follow-up, o acompanhamento, né, desse material até o cliente final. Então tem alguns custos envolvidos aí. Outra pesquisa também seria as 8 mudas, né? Ou 8 desperdícios. Muda em japonês significa é o desperdício, né? E as 8 mudas que eu posso falar para vocês aqui sobre elas, das 8 mudas existe a de processamento impróprio, né? Você produzir de uma forma incorreta, ou então o outro exemplo de muda é excesso de produção. Produzir demais gera custo, porque você também vai estocar muito item,
vai ter excesso de transporte, né? Uma logística errada, uma rota errada gera custo, movimentos internos da empresa de forma desnecessária gera custo, um layout, né? Um arranjo físico que não seja adequado para a empresa vai trazer prejuízos. Perder tempo com defeitos e retrabalhos, né? Tem empresa que fica mais consertando o produto dela do que produzindo. O tempo de espera, né? Tempo é dinheiro. Máquina parada, teve restrição de produção, parou as máquinas, a espera ali é dinheiro. E o principal muda que eu vejo ali, que é muito importante, que é um desperdício, é a empresa não dar valor para o intelecto das pessoas, né? O intelectual não é valorizado. Então, esses são os 8 desperdícios aí, as 8 mudas que vocês vão pesquisar, estudar mais a fundo aí, pessoal, para a gente trabalhar em sala. Também tenho a logística reversa, né? Não adianta eu ter uma logística, tá, a cadeia de suprimentos normal saiu do fornecedor, daí um computador tem os componentes, passa pelo fornecedor, fabricante, atacadista, varejista, cliente final. E onde vai ser descartado depois que o consumidor final não for mais utilizar esse computador? Aonde vai ser descartado? Então tem que ser descartado num lugar próprio. Daí vai ter uma cadeia, uma logística reversa que vai reutilizar todo esse material descartado aí. O lixo de um pode ser a matéria-prima da produção do outro, então vai ter toda uma logística reversa aí, desde passando por catadores, incineradores, novas fábricas, aí talvez vire até a mesma matéria-prima do primeiro fornecedor ali quando estava na cadeia, na cadeia tradicional ali. Então é uma logística reversa, o produto ele vai se transformando e passando sempre naquele elo. Custos na logística, os modais de transporte, né? A gente sabe que modal de transporte nós temos os cinco, né, principais ali. Nós temos o rodoviário, que é o que mais é utilizado no Brasil. Aqui 60%, 62% da carga brasileira é feita por rodoviária. Ao contrário de outros países aí do primeiro mundo, aí, europeu, que faz a maioria é feito de trem, né? Se a gente for observar aí, tem o custo que a gente tem, por exemplo, com a logística no Brasil para ir daqui até a praia, por exemplo, 120 quilômetros. Com esse mesmo custo da logística, eu conseguiria atravessar a costa americana inteira, 4.200 quilômetros, só que lá vai de trem. Essa que é a vantagem. Olha a diferença de custo que tem ali de logística. Outra diferença grande de logística que a gente observa nos portos, né? Aqui no Brasil tem um porto aí que os navios ficam em média 80 navios ancorados ali, num gargalo, esperando para ancorar. 80 navios a 60 mil reais ao dia e ficam em média, cada navio desses esperando uma semana. Imagina você. Olha o tamanho do número, 80 navios vezes 60 mil vezes 7 dias. Quanto o custo do Brasil aí de uma semana aí com logística só em porto? Imagina isso durante o ano inteiro, quanto dinheiro vai dar? Então, dos modais que nós temos aí, então, o rodoviário, o ferroviário, né, por trem, tem a capacidade de grande volume, só que o Brasil ele não é favorecido nessa questão na malha ferroviária. Inclusive eu passei alguns vídeos aí, alguns links para vocês assistirem aí sobre isto, malha ferroviária brasileira. Tem o aéreo, né? Os custos aí com o modal aéreo. Além do modal aéreo, a gente vai ter os custos aí com o modal aquaviário, né? O navio é legal porque ele é grande volume, só que vai ter alguns custos, tem grande vantagem também aí utilizar o modal aquaviário. O aquaviário se divide entre mar e água doce, né? Então vocês vão estudar ali pelos slides e pelos vídeos ali. Tenho também o dutoviário, né? O dutoviário é o transporte por dutos. Ele pode ser transportar líquidos, gases e até sólidos, grãos, né? Então, dependendo da força que vai ter ali para acionar esse duto, para poder empurrar todo esse material, até sólido pode ser transportado por ele ali, só que ele tem um custo alto, no Brasil no momento não é muito viável aí. Então vocês vão estudar esses modais de transportes aí, vão comparar os modais brasileiros com o do mundo, vão verificar o que a gente precisa melhorar ou não, tá certo? Questão de modal. Depois a gente vai falar do PPCP. PPCP é o Planejamento, Programação e Controle da Produção. É você trabalhar com o que você vai precisar, quais os recursos necessários para você colocar na tua fábrica, desde matéria-prima, mão de obra, maquinário. O PCP ele foca muito em 3 eixos aí, nos recursos humanos, a mão de obra que ele precisa, recurso tecnológico, qual o maquinário que ele vai precisar, e os recursos financeiros, precisa de dinheiro muitas vezes aí, né? Talvez para contratar, para poder mexer nas máquinas, fazer um upgrade nas máquinas, até mesmo porque o objetivo final do PCP é produzir, né, atender toda a demanda de vendas, aumentar a capacidade, expandir essa capacidade sempre a um custo otimizado.
sempre com custo reduzido. O setor de PCP, ou PPCP como é mais conhecido hoje, ele está entre o comercial e entre a produção. Ele é como se fosse o meio de campo ali. Vai recebendo as demandas do comercial e vai passando para a produção. Só que ele tem que vir pegar essas informações, trabalhar com um gráfico de Gantt, né? Trabalhar com um gráfico que é um cronograma de produção, fazer uma sequência de produção ideal ali, vai verificar se tem toda a matéria-prima, a mão de obra necessária para produzir e atender dentro do prazo esperado. Então ele faz toda a administração da produção. Então nós vamos trabalhar aí com o PCP. PCP é uma área que eu trabalhei aí em média uns de 2008 até 2017, só com PCP com planejamento. Então é uma área que eu vou gostar bastante de trabalhar com vocês aí, para a equipe que pegar esse tema aí vai ser interessante. E os temas novos aí, pessoal, que vai ter na parte EAD, vamos aguardar gravações, o que vai acontecer, para a gente poder ir trabalhando. Mas só com todo esse material vocês vão ter bastante item ali para estudar. Ok? Então um abraço, Deus abençoe. Tchau, tchau.